Nós estamos começando uma série de estudos bíblicos no Sermão do Monte. Eu estou até numa configuração aqui diferente porque eu não quero ficar assim com aquele sentimento de que eu estou passando uma mensagem para vocês, mas de que eu estou trabalhando sua consciência, seu entendimento. Meu propósito aqui é de repente levar você a uma edificação mais profunda, a perceber nuances que você não tinha percebido antes e, vamos falar a verdade, Sermão do Monte é muito profundo. Sermão do Monte sempre deixa a gente meio incomodado. Sermão do Monte atinge lá no íntimo da nossa alma e não tem quem se aproxime dele e não fica assim um pouco cabisbaixo, um pouco pensativo, um pouco reflexivo. Ele causa um certo discernimento no nosso coração. Então eu vou te convidar para fazer essa viagem comigo. Vão ser vários vídeos. Não tinha como ser diferente porque, olha, é Mateus capítulo 5, 6, 7 e eu vou abordar também o dito Sermão da Planície, que está em Lucas 6. Eu vou inseri-lo em algum lugar do nosso estudo aí, você vai ver, vai ficar legal. Como vão ser muitas aulas, eu quero deixar aqui um combinado com vocês. Sempre no primeiro comentário eu vou deixar fixado a playlist desse estudo bíblico no Sermão do Monte. Então todos os Sermões do Monte vão estar nessa playlist. Então, Felipe, como é que eu posso fazer para acompanhar todas as aulas? Você vai no primeiro comentário e clica. E também no final desse vídeo eu vou deixar aquele quadradinho assim que você clica e você pode também acompanhar essa playlist. O interessante também é você perceber que eu ainda estou elaborando esse conteúdo de certa forma, então você só vai ter um vídeo nesse momento, mas ao longo das semanas você vai estar sendo acrescentado os outros vídeos para você. Combinado? O dia de hoje vai ser feito em 3 partes. Nós vamos ler o texto bíblico, aí vamos fazer uma abordagem inicial que eu vou chamar de mais tradicional, né? Mais comum, uma leitura que você vai ver em diversos devocionais. A segunda abordagem vai ser uma coisa mais contemporânea, uma perspectiva de repente um pouco mais pentecostal, olhando mais para o futuro, para um desenvolvimento da fé. E a terceira perspectiva vai ser mais focada numa justiça social. Eu vou gastar mais tempo nessa terceira parte porque ela precisa ser explicada de uma forma mais extensa. Aqui na timeline, né, do YouTube, você percebe que eu vou fazer capítulos. Mas serão capítulos grandes, não vai ser aquela coisa toda divididazinha não. Se você passar o mouse aqui por baixo, né, nessa linhazinha que vai crescendo enquanto o vídeo está passando, você vai perceber que tem as 3 partes. Aí se você quiser pular para outra parte ou continuar de algum lugar que você parou, você faz isso. Bom, para a gente começar, vamos fazer o seguinte, vamos ler as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A nossa primeira abordagem vai ser aquela mais tradicional, focada nas virtudes. E ela começa interpretando o significado da palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa felizes. Aqueles que são felizes, felizes são aqueles que, dessa forma você percebe, Jesus está descrevendo o que é a felicidade, como uma pessoa feliz se comporta, quais são as características de uma pessoa feliz, como é a felicidade segundo Jesus.
Nesse sentido, você vai perceber, bem-aventurados aqueles que, e aqui ele coloca um tipo de comportamento. Eu vou trazer uma tabela para você observar bem direitinho como a felicidade, segundo Jesus, está associado a virtudes e a comportamentos e a condições. E a partir daí a gente vai fazer a nossa reflexão mais tradicional. Veja esse quadro. Bom, esse quadro tem 3 colunas. A terceira coluna não é o nosso propósito agora. Vai ser lá para a nossa abordagem mais contemporânea, mais das promessas, mais pentecostais. Mas o que nós estamos vendo aqui agora são as virtudes vinculadas à palavra de felicidade. Quais são a característica daquelas pessoas felizes? Pobres de espírito, pessoas que choram, humildes ou mansos em outras traduções, que têm sede de justiça, pessoas que buscam a justiça nessa vida, os misericordiosos, os puros e santos de coração, os pacificadores e os injustiçados e perseguidos por causa dessa mesma justiça que a pessoa tem sede e fome, né? Então essa nossa primeira perspectiva está abordando as virtudes de uma pessoa que é feliz. E meu amigo, o que você sente quando observa essas características que Jesus definiu como de pessoas felizes? Qual era a sua expectativa ao pensar em felicidade e qual é, o seu sentimento agora depois de ver a descrição de Jesus? Talvez exista um certo conflito, uma certa inadequação, um certo confronto. Por quê? Porque na sociedade que vivemos, no desejo do nosso coração, nesse sonho de classe média, do Brasil, nós pensamos assim, vamos descrever uma pessoa que é feliz. A pessoa que é feliz, ela tem um casamento maravilhoso, ela tem um casamento blindado, ela tem filhos maravilhosos, sem nenhum problema, né? Filhos que são obedientes, cheios de saúde, estudiosos, né? São pessoas que ganham quanto por mês? Para mim ser feliz eu tinha que ter um salário de quanto? Salário mínimo deixa uma pessoa feliz? Eu acho que não deixa muito feliz não. 2 salários já deixa a pessoa... 2 salários já é uma coisinha legal. Mas se eu ganhasse 10 mil reais por mês, resolvia a sua vida? Você ia dar um sorriso? Se você fosse assim no emprego, o contratante dissesse, olha, nós não temos muito como te pagar nesse emprego, mas vamos te pagar 15 mil reais por mês, mas você vai ter férias, vai ter todos os direitos e a firma vai te ajudar da melhor forma possível. Você sairia feliz ou sairia triste para sua casa? Eu acho que felicidade é você poder trabalhar, mas também é você desfrutar a vida. Eu acho que uma pessoa feliz, ela faz um cruzeiro de vez em quando. Ela vai para Disney, ela visita Gramado. Você já foi para Gramado? Gramado é tão bonito, é tão maravilhoso. Tem tanta coisa legal em Gramado. Uma pessoa feliz visitou Gramado, né? Ou visitou uma praia bela aqui do Nordeste, né? Ou foi numa peça maravilhosa em São Paulo, ou andou de cavalo em algum lugar no centro do Brasil. É uma pessoa que faz viagens, visita coisas. Uma pessoa que envelhece bem, não fica torto da coluna, não tem uns problemas de joelho, não tem as diabetes, não tem doença degenerativa. É uma pessoa assim, um senhor de 80 anos, bem durinho, né? Vai morrer, sabe como? Dormindo. Quando tiver chegado a sua hora, vai morrer dormindo e toda a família aplaudindo, dizendo que foi uma vida boa, que não fez nada de errado, não fez confusão. Nosso sonho, né? Nosso sonho de felicidade seria algo assim. Aí, de repente, Jesus fala, bem-aventurados os que choram. Eu acho que se eu estivesse fazendo uma lista, não entraria os que choram. Como é que seria as bem-aventuranças de um cidadão de classe média brasileiro, evangélico? Se você fosse chamado para escrever suas bem-aventuranças, talvez fosse assim. Eu coloquei aqui, 4 bem-aventuranças que um brasileiro evangélico médio poderia escrever. Diz assim, bem-aventurado aqueles que trabalham e dão oferta na igreja, pois serão prósperos e ricos. Rapaz, isso ia ser bom se Jesus tivesse falado isso, né? O movimento religioso ia ficar tinindo, cheio de gente trabalhando, dando oferta e sendo abençoado, ficando rico. Já pensou se Jesus dissesse assim,
se a gente pudesse acrescentar na Bíblia: bem-aventurado os que se dedicam em oração, pois vocês terão um casamento blindado. Seria legal, uma promessa de casamento blindado. É só orar, entrar no quarto, fazer oração, que o casamento não vai ter ciúme, não vai ter inveja, não vai ter agressão, não vai ter raiva, não vai ter falta de amor. Aí você, rapaz, eu acho que casamento blindado é uma questão de felicidade. Bem-aventurado o que faz caridade. Esse aqui é forte, hein? Pois terá sua saúde blindada e não vai pegar doença nenhuma. Quer dizer que se eu fizer caridade, eu não preciso nem pagar plano de saúde? É verdade, meu amigo. Já pensou se isso fosse o que Jesus tivesse dito? Bem-aventurado aqueles que andam em santidade, pois sempre trocará de carro todo ano e fará um concurso público e será aprovado. Será um funcionário público. Rapaz, quer dizer que se eu for santo, eu vou passar no concurso público e todo ano eu vou ter um carro novo e vou trocar esse carro novo. Rapaz, isso é que é Bíblia. Isso é que é evangelho. Isso é que é felicidade. Quer dizer que se eu fizesse mais umas 15 bem-aventuranças dessa, eu tinha o segredo do sucesso, né? Não tinha crente que ficasse doente, que ficasse infeliz, que ficasse... Mas Jesus vem com esse negócio de bem-aventurado os que choram. É difícil, né? Quem é que escreve isso? Bem-aventurado sou eu que chorei a noite toda no dia passado, que eu fiquei em prantos, que eu fiquei amargando toda a minha doença da alma, todas as minhas infelicidades e todos os meus sofrimentos. Isso que é uma pessoa feliz. Mas sabendo que Jesus descreveu a felicidade com aqueles que choram, que tem essa virtude, então a gente deve entender que há sabedoria aqui. Há um conhecimento profundo que talvez a gente não esteja observando. E que conhecimento seria isso? Eu acredito que Jesus esteja dizendo que ele entende que as pessoas que têm o seu coração mais sensível à dor, à sua própria dor, à dor do próximo, tem empatia, sente os sentimentos do mundo, percebe as emoções das pessoas e em si mesmo, essas pessoas conseguem tratar o seu emocional, cuidar da sua alma, trabalhar a sua alma para encontrar consolação. De certa forma, eu só vou encontrar consolação, só vou me sentir bem, só vou me sentir construído nessa vida, se eu admitir os meus sentimentos, as minhas tristezas, né, as minhas angústias. É como se você pensasse na questão do pecado. Quem é que recebe o perdão de Deus? Quem é que é perdoado das suas faltas? Não é aquele que reconhece que é pecador? Uma pessoa que é soberba, orgulhosa e acha que é totalmente certa, não recebe o perdão. Mas aqui reconhece como uma pessoa pecadora, difícil, complicada, com a carne, o homem caído. Esse se aproxima de Jesus e recebe o quê? O perdão, a salvação. Da mesma forma, como é que eu vou ser tratado, vou ser cuidado, vou ser construído como alguém de emoções saudáveis em alcançar essa felicidade? Se eu admitir as minhas emoções, se eu expressar essas emoções, se eu colocar para fora aquilo que está no meu coração, aí eu seria como alguém que confessou o pecado. Eu confessei minhas emoções e fui consolado. A versão inversa desse sentimento é você pensar: poxa, eu passei minha vida toda sem nunca confessar meus sentimentos, sem nunca expressar, guardei todas as raivas para mim, guardei todas as dores, escondi no meu coração lá dentro aquelas amarguras e aqueles sentimentos. Aqui fora eu sempre era uma pessoa, não, tá tudo bem, não, é só ser forte. Sempre me ensinaram desde criança que homem não chora, que se lamentar é coisa de gente fraca, é mimimi, é reclamação. Então eu não reclamo, porque eu sou forte, eu sou perseverante, eu sou resiliente, bate aqui, eu não sinto é nada, ó. E essa pessoa foi guardando várias dores no coração, porque a gente sente dor. Chega um momento que esse baú cheio de podridão, que é essa angústia toda que você carregou na vida, fica fermentando lá dentro. Nunca saiu, nunca foi exposto, nunca foi tratado. E você vira, sabe, um adulto infeliz. Mas você nem sabe de onde veio a infelicidade. Estou falando bem psicológico agora, né? Você certo dia acorda, está com uma depressão.
um sentimento que nada presta, uma raiva de todo mundo, não sabe por que está vivo, não sabe por que trabalha, não sabe por que faz o que faz, uma angústia danada, uma morosidade, um cansaço que não larga a sua alma. Você diz, mas eu era feliz, eu era bem, eu era forte, por que eu estou carregando esse fardo, esse cansaço? É porque aquela dor fermentou tanto que apodreceu o seu interior, virou uma amargura. Então você se encontrou infeliz. Não chorar e guardar todo o rancor da sua vida lhe tornou uma pessoa amarga, ressentida e triste no futuro, embora você achasse que seria uma pessoa feliz, se fosse forte. Mas chorar durante a sua vida, expressar seus sentimentos, trabalhar suas emoções, lhe deixou alguém com emoções saudáveis e você envelheceu uma pessoa mais feliz, que tratou tudo que tinha de errado durante a vida e agora seu coração está leve, seu interior está bem, você consegue olhar para a vida com gratidão, você resolveu suas questões. Se a gente pensar mais a longo prazo, eu acho que a pessoa que chora, ela encontra mais felicidade do que aquela que guarda a sua angústia. Também tem aquele negócio, né? Sabemos pela Bíblia que Jesus chorou, que Jesus tinha empatia pela dor das pessoas, que ele se entristecia. De certa forma, se nós estamos buscando uma santificação para nos tornar mais parecido com Cristo, também devemos ser pessoas que temos empatias, que choramos, que nos entristecemos. Até pela busca da santidade devemos considerar o choro. Mas eu quero ler um texto com você para mostrar um pouco desse tipo de contradição que Jesus está fazendo. Felipe, que contradição é essa? Poxa, se eu for forte minha vida toda, eu vou me encontrar triste no futuro. Mas se eu chorar, eu vou me encontrar mais saudável e alegre no futuro e consolado. Aquilo que eu achei que ia me trazer a felicidade me trouxe a tristeza. E aquilo que eu achei que era a infelicidade me trouxe a alegria. Diz assim Mateus capítulo 16, no verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Olha, a classe média evangélica considera muita coisa como felicidade. E talvez a gente possa associar aqui o ganhar a vida, o tentar buscar a vida como uma busca por esses ideais que nós achamos que seja felicidade. Que seja em coisas, em atividades, em se amostrar para os outros e coisas semelhantes. Mas Jesus diz, se você for por esse caminho de tentar ganhar a vida, você vai acabar perdendo a sua vida. Vai começar a se encontrar infeliz no final desse caminho. Deixa eu contar um segredo para você. Trabalhe a sua alma, cuide da sua alma, cuide dos seus sentimentos, trabalhe as suas virtudes. Num primeiro momento você vai achar que isso está fazendo coisa ruim contigo. Olha, chorar vai me fazer feliz. Que tipo de ensino é esse? No primeiro momento você vai achar que está perdendo a sua vida. Mas olha, quem trabalha a sua alma, quem cuida da sua alma, quem tenta salvar a sua alma e cuida desses sentimentos importantes, essa pessoa ganha vida. Essa pessoa se encontra feliz no fim do caminho. O ensino de Jesus é muito profundo e causa essa inadequação, causa esse contraste. Veja, por exemplo, no Brasil, nos últimos tempos, no Brasil só não, no mundo inteiro, a gente vê o aumento dos discursos extremos e radicais, de todos os lados, de todos os aspectos políticos, e de todas as ideologias e culturais também. De maneira que, o que é que as pessoas dizem pra gente? Que a gente está vivendo uma guerra cultural, que a gente está vivendo uma guerra política, que a gente é o bem lutando contra o mal, que nunca antes na história do mundo você precisou mais do que nunca se posicionar. É tempo de ser ativista, é tempo de se posicionar. Se excluir dessa equação é ser uma pessoa irresponsável, é entregar nossos filhos para o maligno. Olha, se você não lutar a nossa luta agora, se você não batalhar, se você não acabar com o outro lado, nesse momento os seus filhos serão destruídos, a sua família, a sua moral, a sua cultura, o Brasil será destruído. Não é assim que as pessoas falam. Elas estão dizendo que é um momento de posição tão forte
que se você não se engajar numa luta, numa guerra, você vai se frustrar, vai se acabar e não vai ser feliz. Um discurso que ele diz: olha, para você ser feliz no futuro, guerreie hoje. Para você encontrar felicidade no seu país, a luta é agora. Para você encontrar paz na sua família, você tem que lutar pelos seus filhos agora, porque agora que se você perder a luta agora, acabou o futuro, acabou a felicidade lá na frente. Aí de repente a gente vê, né? E isso gera pessoas, eu vejo crentes, né? Evangélicos que estão com sangue nos olhos. Você já viu, né? Rapaz, tem que fazer, não sei o que tá acontecendo. E quando a coisa não acontece, vem aquela frustração, aquela amargura no coração. Também não quero mais saber de nada, quero saber mais de Brasil. Não quero... Aí, mas você não estava lutando pela felicidade do Brasil? Aí acontece algo errado, agora você está totalmente triste, não quer saber mais de nada, está todo mundo amargurado. Eu não estou vendo você feliz, não. Nem estava feliz quando estava no ativismo, nem está feliz quando alguma coisa acontece errado, não está feliz. Você está toda hora angustiado, está toda hora nervoso. Isso que você chama de lutar pela felicidade está te deixando altamente triste, angustiado, amargurado. Aí Jesus fala assim, Mateus capítulo 5, no verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus é sempre esse contrário, né? Essa contradição com aquilo que a gente espera que seja a busca pela felicidade. De repente, todo mundo está dizendo que se a gente não for guerreiro, ativista, raivoso, eliminando o outro lado, a gente vai ser feliz. E Jesus está dizendo, não é por aí não, gente. É agindo com perdão, com misericórdia, é sendo humilde e manso, é sendo um pacificador. Aí como você começa a pensar assim, rapaz, Jesus então está dizendo algo que talvez seja tão simples e tão profundo, mas a gente se esqueceu? O que, Felipe? Está dizendo o seguinte, se você quer paz, você tem que falar de paz. Se você quer que as pessoas ajam com paz com você, você tem que trabalhar a paz nos seus ambientes, nas suas estruturas. Ora, se você quer que haja mansidão ao seu redor, você tem que ser manso e tem que agir com mansidão. Se você quer que as pessoas se perdoem umas às outras, que abaixem o tom, que diminua as tensões, você tem que ser uma pessoa, né, que perdoe, que haja com misericórdia. A pessoa fez algo ruim, a pessoa está falando tal coisa, então tu perdoa a pessoa. Não aumenta o tom, não fica com raiva. Sabe, parece que a maneira como a gente age no mundo retorna para nós com a ação semelhante e não com a ação oposta. Veja, eu estou achando que se eu agir com radicalismo e com guerra, eu vou receber o quê? Paz, mansidão e tranquilidade no futuro. Então veja só que incoerência. Eu estou plantando guerra e esperando paz. Mas a sabedoria de Jesus diz, você não pode plantar guerra e esperar colher paz. Você vai plantar guerra, você vai colher o quê? Guerra. Para você colher paz, você tem que plantar paz. Então, quem é as pessoas que alcançam a pacificação? Quem é as pessoas que alcançam a mansidão? Quem é as pessoas que estão vivendo tranquilo? É aquelas que estão plantando mansidão, plantando misericórdia, plantando pacificação. Veja só o que diz da forma inversa Mateus 26, no verso 52. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Olha, aqueles que vivem pelo radicalismo, pela espada, pela guerra, pelo derramamento de sangue, vão atrair para si o quê? A guerra, a espada e o derramamento de sangue. E qual vai ser o fruto que ele vai colher? Guerra, espada e derramamento de sangue. Mais um verso. Mateus capítulo 7, no verso 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aquilo que eu faço lá fora retorna para mim na mesma medida e intensidade. Romanos capítulo 8, no verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão.
Se você deseja paz, se você deseja um futuro pacífico, se você deseja paz para os seus filhos, se você deseja viver com tranquilidade, mansidão, sabe, humildade, perdão, pessoas se unindo, você vai ter que plantar isso. Não é no discurso de guerra que a gente encontra a paz, é no discurso de paz que a gente colhe a paz para o nosso lado. Está vivendo muita angústia, está vivendo muita aflição, está vivendo muita guerra, está amargurado seu coração todo dia? É porque você está no ativismo demais, você está no radicalismo demais. Tenta plantar mansidão, tenta plantar paz. Esse ensino é contradição de Jesus, né? Aquilo que a gente busca, que a gente pensa que vai alcançar, na forma que o mundo diz que a gente vai alcançar, a gente não alcança. Quando a gente se perde disso, começa a trabalhar a nossa alma, plantar as sementes certas, a gente começa a colher um futuro feliz e muito melhor. Veja que eu acho que eu já trabalhei conceitos suficientes nessa primeira visão, que é a visão que eu chamo mais baseada nas virtudes, nos comportamentos, numa maneira mais tradicional de enxergar as boas bem-aventuranças. Agora eu quero começar a trabalhar com você uma visão mais focada nas promessas, como se fosse uma linha um pouco mais pentecostal, olhando mais para o futuro, para a esperança. Veja só, eu vou trazer aquele quadro de novo das 3 colunas. Mas agora eu vou ressaltar a terceira coluna e vou dizer, esse grupo de pessoas prefere olhar as bem-aventuranças a partir da terceira coluna e não da primeira e da segunda. E aí eu vou trabalhar com vocês esse conceito. Vamos ver o quadrinho e a gente volta para conversar. Veja a terceira coluna. Pois deles é o reino dos céus. Pois serão consolados, pois eles receberão a terra por herança, pois serão satisfeitos. Pois obterão misericórdias, pois verão a Deus, pois serão chamados filhos de Deus, pois deles é o reino dos céus, pois serão semelhantes aos profetas, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. O que eu estou falando? A felicidade não está propriamente na descrição da situação que o indivíduo se encontra, mas na possibilidade da promessa que Deus derrama sobre a vida deles de viver um futuro glorioso, de receber consolações, herdar o reino, sabe, ter recompensas celestiais, obter misericórdia, ser satisfeito na sua justiça. A felicidade está aqui, nessa recompensa, e não na virtude. Essa visão, por exemplo, vai dizer, vamos pegar mesmo o exemplo que a gente falou aqui, olha só, olha aqui, olha, bem-aventuradas as pessoas que choram, né? Não tem aqui? Aí você vai dizer, então tem que chorar para ser feliz. Mas essa outra visão vai criticar isso, vai dizer, não, uma pessoa que chora está triste. A pessoa que chora tem motivos para chorar, porque algo ruim aconteceu na vida dela. Então, ela não é bem-aventurada porque chora, ela não é bem-aventurada porque está passando uma situação difícil. Chorar não é bom, chorar não é uma coisa que a pessoa está fazendo com alegria no coração, felicidade. Não, a felicidade não está no choro, mas no fato de que Deus consola, de que Deus cuida, que Deus trabalha o coração da gente, entendeu? Então, a coluna das virtudes não é o foco da pregação, porque a primeira coluna está colocando muitas vezes que o cidadão está passando, por exemplo, por um processo de injustiça. Por isso que ele está procurando a justiça. Mas a felicidade não está na injustiça que ele está sofrendo, mas no fato de que ele recebe uma promessa de Deus de que a sua justiça vai ser realizada. Ele vai ser satisfeito quando ele buscar essa justiça. Aí é que está a felicidade. E não no fato dele estar vivendo um processo injusto, porque às vezes a gente lê as bem-aventuranças e fica jogando um certo chicote nas costas, né? Aqui dizendo, olha, meu irmão, eu sou sofrido mesmo, eu sou humilde mesmo, né? Eu sou choroso mesmo, quando na verdade a gente devia estar olhando não para essa característica do presente, mas nas promessas do futuro, que ali sim vão ser o foco da nossa bem-aventurança, vão ser a nossa felicidade. Então, como um pregador traria esse ensino para você? Ele vai dizer assim, amigo, você está chorando hoje, está passando um vale, está passando uma dificuldade. Eu sei, Jesus chorou, Jesus entende o seu sofrimento, Jesus chora com você, mas eu quero que você saiba uma coisa, o vale não é lugar para a gente viver, o choro não é o propósito de Deus para a sua vida. A gente pode chorar porque aflições nesse mundo nos afligem, nos atacam. Mas Deus não quer você chorando. Deus não quer sua alma em prantos.
Deus quer te restaurar. Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer sanar a sua dor. Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida. Então, amigo, embora você chore, esse não é o lugar que Deus tem para você. Não acredite que o seu lugar é um lugar de choro. Não, porque Deus promete felicidade no futuro para nós. Deus promete o Espírito Santo Consolador. Amigo, você está vivendo uma injustiça. Você está buscando a sua justiça. Algo aconteceu, algo foi lhe retirado, um dano foi causado em você. Esse mundo é cruel, as pessoas são horríveis. Veja, Deus não deseja essa sua injustiça. Deus está percebendo o que roubaram de você e Ele está profetizando. Eu estou agora profetizando sobre a sua vida a restituição. Porque se estamos hoje lutando por uma falta, nós podemos ter o sim de Deus de que essa falta será realizada em nossa vida, que a nossa justiça será feita, que o processo nós vamos ganhar, que aquela pessoa vai devolver o que roubou, que a falta que eu levei será sanada. É aí que está a nossa esperança e a nossa luta e a nossa felicidade. É saber que de Deus há uma promessa de restituição. Nem que seja na vida eterna, mas há. Por isso, saiba, amigo, que você não é destinado ao sofrimento. Você não é destinado à pobreza. Você não é destinado ao choro. O choro é uma situação presente. Mas o propósito de Deus é um movimento que leva à esperança, à consolação, à realização, ao céu, a transformações. A fé não é uma fotografia do momento, mas é um movimento. E esse movimento é um movimento de vir a ser, nesse processo que Deus vai construindo a gente numa pessoa mais santa, mais pura, mais sábia, mas também com mais benefícios de tudo aquilo que a gente construiu durante a vida, nas promessas de Deus sobre a nossa história. Quando a gente percebe o evangelho focado na fé, focado na esperança, focado nas promessas de futuro, essa promessa, essa esperança, ela atinge o meu eu hoje, de uma situação difícil. Por exemplo, se eu estiver sendo injustiçado e estiver com fome e sede de justiça. Então eu olho para o futuro. E o futuro diz que há um sim de Deus, que diz: você vai ser satisfeito nessa sua injustiça, nessa sua busca. E então eu trago essa esperança para o futuro, por agora, e isso me motiva a continuar. Diz assim: não, eu estou sendo injustiçado, mas há um sim de Deus, e isso me gera força, coragem, iniciativa, ânimo para poder continuar. Por isso que uma profecia, uma palavra de Deus para a nossa vida é uma palavra de ânimo, de transformação, de nos levar para um lugar melhor. É como jogar água numa terra deserta. Qual é a terra deserta? É o choro, é a injustiça, não é isso? E qual é a água? É de que você vai ser satisfeito, de que você vai ser consolado. Então eu estou jogando as motivações e as promessas para fazer você continuar lutando. Então essa palavra diz: o seu lugar, a sua fotografia não é o seu destino. É uma situação que você está vivendo nesse tempo presente, mas o seu destino é o céu. E é as recompensas celestiais. E ainda nessa vida a possibilidade de viver maravilhas com as ações de Deus. O foco é na terceira coluna e não na segunda. Vamos entrar agora no nosso terceiro momento do nosso estudo bíblico. E aqui eu quero abordar com vocês a questão mais da justiça e do social. Há algo nesse ensino do Sermão do Monte e do Sermão da Planície de Lucas e seus que sempre nos leva a refletir sobre os mais injustiçados, mais vulneráveis e mais oprimidos, porque ele fala muito da justiça. E nesse momento, onde Jesus está falando de justiça, ele associa seu ensino muito fortemente aos ensinos dos profetas, porque diz assim, Mateus capítulo 5, no verso 12, da mesma forma perseguiram os profetas. Lucas capítulo 6, no verso 23, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. E Jesus está associando o seu ensino e a sua luta pela justiça e a luta dos cidadãos do reino pela justiça a um tipo de comportamento e ações que aconteciam no período profético dos profetas. E aquilo que acontecia com os profetas vai acontecer com quem segue os ensinos de Cristo. Há uma associação muito firme. E a gente sabe que todo ensino profético é exortativo, causa discernimento, causa incômodo,
causa uma inadequação. Não é por isso que a gente falou, e que o irmão mesmo sente, que ao ler o Sermão do Monte a gente sempre fica meio, eita, peraí, mas tem que ver, mas não é bem assim, mas veja bem. Quando o cidadão fica muito assim quando está lendo a Bíblia, é porque ele está pegando alguns ensinos mais fortes, mais proféticos. Não no sentido de profético futuro, mas no sentido de discernir os corações, de mostrar a exortação do pecado, de mostrar, né, as contradições e as hipocrisias da nossa alma. E o Sermão do Monte é muito isso. Jesus está associando os profetas ao seu ensino. Mas quando ele faz isso, ele traz toda uma nova perspectiva ao ensino dele. A gente estava olhando as virtudes, a gente estava olhando as promessas, parece muito contemporâneo às nossas igrejas, né? A maneira natural da gente ensinar. Mas quando a gente associa isso ao período profético, a gente começa a ver que talvez Jesus estivesse confrontando determinadas questões aqui, ou abordando determinados conflitos, que numa primeira leitura passou batido. Eu vou trazer com vocês de uma maneira mais tranquila, mas para isso a gente precisa aprofundar quem eram os profetas. A gente precisa abrir aqui um parêntese e falar por que Jesus associou aos profetas e o que significava associar aos profetas. Olha, na época dos profetas bíblicos, no Antigo Testamento, quem estava comandando, né, o show, o cenário, eram os reis, os nobres, os sacerdócios, os falsos profetas, né, nos sacerdócios também, e estava comandando as nações estrangeiras. Antigamente você via na época dos juízes que era quando Deus levantava um juiz, ele era a voz de Deus e o governo de Deus no meio do povo, né? Na época dos patriarcas eram os patriarcas, né? Então em todas as épocas bíblicas houve aquele que era representante da voz de Deus. Nos períodos dos reis, por isso que você vai ver na Bíblia, primeiro reis, segundo reis, né? Samuel, crônicas, nesse período eram os reis que dominavam o povo de Deus. E muitas vezes eram considerados eles a voz e a direção de Deus para aquela sociedade. E quando um rei governava bem, quando um rei era fiel a Deus, quando o rei levava seu povo à adoração a Deus, o povo, né, prosperava, o povo era feliz, né, o nome de Deus era glorificado. Mas geralmente a grande maior parte da história bíblica vai demonstrar que esse período foi de alta corrupção, né? de alta desigualdade, de alta opressão, de ações malignas do judiciário, nos poderosos, nos ricos, no sacerdócio, nos reis e nas nações estrangeiras. Todo mundo que tinha algum tipo de poder se corrompeu e essa corrupção afligia profundamente o povo e as alianças de Deus. Mas para a gente dar uma introduçãozinha, vamos ler Miqueias capítulo 3, no verso 9. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. O problema maior de toda essa corrupção nos poderosos, que levavam o povo a ser oprimido e também ao povo a pecar, era de que essa nação foi construída em cima de uma aliança, de um pacto com Deus. De que se eles fossem fiéis e testemunhassem desse Deus para as outras nações, Deus ia preservar ele nesse local, ia reunir eles como uma nação, ia protegê-los e dar força e poder para eles. Essa nação era pequena, era sem expressão, era um povo que não tinha como se sustentar como nação no meio daquela confusão daquele local. Eles só existiam porque o poder de Deus se manifestava com uma identidade, com proteção, com cuidado na vida deles. A partir do momento que eles renegassem a Deus, eles perdiam esse processo, eles perdiam a terra, perdiam a proteção, perdiam o local. Então, para que aquele povo continuasse sendo uma nação, eles precisavam continuar sendo o povo de Deus. Com a corrupção dos reis, dos sacerdotes, das nações, dos juízes, dos nobres, de todo mundo,
aquele povo estava perdendo a sua identidade e com isso iam perder o seu lugar também na aliança, iam acabar se diluindo entre os outros povos. Ia perder o seu lugar. E esse era o grande juízo de Deus. Deus ia trazer o arado, né? Ia arar os campos, ia arar a cidade, ia arar o povo como campo. Mas na verdade as outras nações iam invadir eles, porque eles não teriam mais a proteção de Deus. Assim foi com os assírios, assim foi com o Egito, assim foi com a Babilônia. Bom, para que isso não acontecesse, e visto que Deus não falava através do rei, não falava através do sacerdócio mais, não falava através dos nobres, como se toda a estrutura oficial estava corrompida e não era mais boca de Deus, Deus então elevava homens fora da estrutura para serem a voz de Deus contra essa corrupção, a fim de preservar a aliança. Então o profeta, ele era alguém que nasceu numa estrebaria, é alguém que nasceu na Galileia, alguém que não nasceu nos templos de Jerusalém, né? Estou aqui citando Jesus para mostrar que um profeta é alguém que nascia fora do ambiente estrutural religioso corrompido e que era chamado a confrontar esse ambiente religioso, né, corrompido. Veja só o que diz Amós capítulo 7, no verso 14. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça, então, a palavra do Senhor. Entendendo esse contexto, é de se imaginar que a palavra profética não era passando a mão na cabeça de alguém, né? Não era abraçando, dizendo: ô meu amigo, você vai ser tão lindo, consolado, você é a joia rara de Deus, você é um querido, Deus tem propósito para a sua vida. As palavras do profeta não é que nem essas nossas contemporâneas na igreja que passa a mão na cabeça, que diz que você é um fofo, que você é um lindo, que Deus tem riquezas para derramar na sua história. Não. Eles eram a oposição a um governo corrupto, a um judiciário corrupto, a uns nobres corruptos, aos reis corruptos, a tudo aquilo que levava o povo a se desviar da aliança. Então suas palavras apontavam o pecado, apontavam a hipocrisia, apontavam o erro, apontavam o desvio da idolatria. E é uma palavra dura, difícil, complicada. Seu propósito era levar o povo a arrependimento e trazer, né, esse povo de volta para a aliança com Deus, que ia preservar a prosperidade da terra. Dito isso, veja Jeremias capítulo 7, no verso 4 e 8, como ele está trazendo o povo de volta à aliança. Não confie em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se, de fato, tratarem uns aos outros com justiça, e não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar. Então vou restaurar a aliança, vou restaurar as promessas da aliança, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Nós estamos num processo de estudo bíblico. Para você compreender esse texto das boas-aventuranças a partir de uma outra ótica, eu vou trazer essa ótica associando aos profetas, você precisa primeiro entender qual era a ênfase, a tônica e o universo dos profetas, para você começar a enxergar as bem-aventuranças e todo o Sermão do Monte a partir de uma outra ótica. Para isso eu preciso ler texto com vocês, preciso que você tenha paciência. Então, não estamos estudando a Bíblia, não foi nosso propósito, então vamos ter calma aqui. Você está achando, você tá igual fazendo redação do Enem, você está fugindo do tema. Não estou fugindo do tema não, mas existem coisas que precisam de um arcabouço maior para você entender. Agora veja, o profeta apontava o pecado, mas também apontava a consequência de não se arrependerem e não voltarem para a aliança. Então existia a ideia de que haveria um juízo. Mas esse juízo não acontecia da noite para o dia, na hora que o profeta falava: olha, se vocês não se arrependerem, um raio vai cair na cabeça de vocês. Aí o pessoal não se arrependia, vinha um raio. Buf! Não era assim, né? O profeta dizia: se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem para a aliança, em um dia, no futuro, vocês vão sofrer essas condenações. Então, até que chegue esse dia, que a gente chama o dia do Senhor, vocês têm esse tempo de misericórdia para se arrepender. Eles chamam da
paciência de Deus. E significa para nós, para o nosso ensino, que o tempo da injustiça está acontecendo agora, mas que no futuro será resolvido, será satisfeito. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, o tempo da angústia que você está vivendo agora, que é o tempo do pecado, da aflição, da opressão, ele tem um tempo onde Deus está dando, esticando a corda para vocês se arrependerem. Mas vai chegar o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus, onde isso vai se resolver e Deus vai trazer a justiça para os nobres, para os reis, para os sacerdócios, para o povo pecador, e vai fazer a purificação do pecado no meio do povo, nos remanescentes. E isso você vai ver através de Miqueias, capítulo 2, no verso 2, dizendo assim: cobiçam terreno e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, e ele e aos seus herdeiros. Naquele dia, no dia do Senhor, no dia do juízo, no dia onde ele coloca as coisas no seu devido lugar, vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com essa triste canção: estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim e entregou aos invasores de nossa terra. Então, a pessoa está praticando o mal, está destruindo as heranças, as posses das terras dos mais necessitados, acumulando seus patrimônios e a desigualdade social. Mas naquele dia, no dia que o Senhor vai trazer a responsabilidade para cada pessoa, Deus vai então retirar dessas pessoas, trazer um juízo através das nações estrangeiras. Então há um dia onde o mal é praticado, onde a injustiça acontece, mas há um dia onde Deus reorganiza as peças de lugar e quem estava bem vai sofrer um juízo. Veja só Sofonias capítulo 2, no verso 3. Busquem ao Senhor todos vocês humildes do país. Bem-aventurados vocês que são humildes, que são mansos, pois vocês herdarão a terra. Vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, de novo o Sermão do Monte. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Busquem a humildade. Talvez você tenha abrigo no dia da ira do Senhor. Bem-aventurados aqueles que no tempo presente são humildes, são mansos, buscam a purificação do coração, têm fome e sede de justiça, porque nesse tempo onde a paciência e a misericórdia de Deus está sendo derramada, e os ricos e poderosos, e os maus, e os judiciários, e os sacerdotes, e os reis estão causando a corrupção e a opressão, enquanto a gente está vivendo esse tempo da paciência, a opressão está acontecendo, mas vai haver um dia da resolução, vai haver um dia do Senhor, vai haver um dia do juízo, e nesse dia, vocês que são humildes, vocês que são puros de coração, vocês que são pessoas que estão vivendo o bom de Deus, vocês vão ser preservados, mas aquelas pessoas que estão vivendo, fazendo mal, cometendo a injustiça, elas vão sofrer um grande dano na mão de Deus. É o dia do Senhor, o dia onde Deus reajusta, dá um freio de arrumação na vida do cidadão. E por falar tanto contra as opressões e por falar tanto contra os poderosos, os profetas eram enxergados como os defensores dos mais vulneráveis, os defensores dos injustiçados, Eram pessoas vistas como defensores do povo. E veja só como o discurso profético era forte em relação à defesa do pobre e dos mais necessitados. Diz assim Amós capítulo 5, no verso 11, aqui eu fiz uma seleção de versos de Amós. Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre as cabeças dos necessitados como pisam no pó da terra e negam justiça ao oprimido. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Isaías capítulo 58, no verso 6. O jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo?
Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Dito tudo isso, você formou uma compreensão geral de quem eram os profetas, como eles lutavam, contra quem eles lutavam, como eles eram vistos na sociedade, como eles lutavam pela justiça e pela causa do oprimido, pela aliança e pelo arrependimento do povo, e proclamavam o dia do Senhor, né? Vendo tudo isso, como o profeta era essa oposição aos poderosos, não é difícil você concluir o destino dos profetas, né? O que as pessoas queriam fazer com ele, o que os poderosos queriam fazer com esses profetas, é a perseguição que eles sofreram. E eu não preciso nem mais citar nenhum texto profético para te trazer isso, porque o próprio Jesus está citando nas bem-aventuranças, dizendo assim, Mateus capítulo 5, no verso 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Tendo toda essa perspectiva em nossa mente, é fácil perceber que a citação de pessoas pobres de espírito, pessoas que estão chorando e sofrendo, pessoas que são injustiçadas, pessoas que são mansas e humildes. Ele está citando um tipo de público que está vulnerável. E só dele colocar o olhar de Deus sobre esse público está confrontando todo tipo de poderes, de saduceus, de fariseus, de Herodes, de Império Romano, de ricos, de nações. Todos esses não são o foco de Jesus. O foco de Jesus é o povo mais oprimido, mais vulnerável, mais sofrido. Isso era contraste profético. E ele vai dizer que a sua palavra vai gerar perseguição também. Agora, os profetas falavam do dia do Senhor, não é isso? Não falava que era o tempo da paciência de Deus e que lá na frente Deus ia resolver essas questões e trazer a justiça? Nessa forma também o Sermão do Monte diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. No capítulo 6, no Sermão da Planície, você vai ter uma descrição muito mais profunda de uma crise social dos vulneráveis versus os poderosos do que de repente lendo Mateus capítulo 5. E agora eu vou trazer essa leitura, organizando assim só um pouquinho dos versos para ficar coerente, para você perceber como o ensino de Jesus está promovendo uma tensão e um conflito entre poderes sociais. Veja só. E que também esse conflito, ele chama a uma resolução, ele chama a um dia do Senhor, ele chama a um dia onde Deus vai restabelecer a justiça. Mas preste atenção como esse ensino é fortíssimo e causa um incômodo no nosso coração. Lucas capítulo 6, no verso 20. Olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês os pobres. Percebe que agora ele não está falando pobres de espírito. Ele está falando é o pobre mesmo, é o vulnerável, é quem não tem dinheiro. Pois a vocês pertence ao reino de Deus. Só de ele colocar o foco, que nem ele colocava nas prostitutas, nos publicanos, nos pecadores, não é isso que Jesus fazia? Só de ele colocar o foco no pobre já era um discurso conflituoso para o resto da sociedade rica e poderosa. Mas não só ele fala isso, como no verso 24 ele diz, mas ai de vocês os ricos, pois já receberam a sua consolação. No 21 ele volta, bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. E aí, de forma inversa, ele fala do que vai acontecer no dia do Senhor. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. De novo, vai falar sobre os vulneráveis. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Mas o que vai acontecer com os poderosos? Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar.
Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Aí está colocando o oposto. Não diz que a gente vai ser perseguido? Mas se preocupe, não é se você é perseguido, não. É quando todo mundo fala bem de você, porque você vai estar naquela ponta dos opressores. Pois assim os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Então, esse contraste e essa tensão entre a coluna 2 e a coluna 3, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, não é apenas um ato que acontece, sabe, como uma promessa divina. Mas sim, é praticamente descrito em Lucas 6 como um dia do Senhor, como um ato de juízo de Deus. Ou seja, existem os vulneráveis que estão sofrendo a desigualdade humana, a injustiça humana, o sofrimento humano, e existem os opressores ricos, elogiados, bens de vida, que estão usufruindo do bem enquanto oprimem o pobre. Essa situação gera o sofrimento. Um dia, o Senhor, pela ação de juízo dele, do dia do Senhor, vai transformar, né? Vai mudar essas peças de lugar, vai rebaixar o rico, vai retirar do rico o seu dinheiro e vai trabalhar, né, a consolação, colocar fartura de alimento na mesa de quem tem fome, né? Vai resolver a questão da desigualdade social. Essa é uma promessa divina de agir na sociedade, transformando o mal e a desigualdade e a corrupção dos poderosos para que a justiça chegue ao maior número de pessoas possíveis e acabe com o choro, com a fome, com a injustiça, com tudo que é de ruim, né? Então perceba que a gente pode olhar esses sermões de Jesus e perceber que Jesus falava muito sobre justiça social, que era muito semelhante aos profetas, que defendia muito aqueles que eram vulneráveis e que era uma certa oposição aos poderes estabelecidos que causavam a injustiça no mundo. É possível olhar o texto bíblico dessa forma. E isso não está muito distante daquele cântico de Maria, que ela fala muito sobre isso também. É muito interessante ver como Maria tinha um discurso muito semelhante ao de Jesus. Diz assim, Lucas capítulo 1, no verso 51. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Felipe, eu estou entendendo o que você está dizendo. E eu sou uma dessas pessoas que tem chorado, tem vivido injustiça, tem sido pobre, tem passado fome. Eu desejo tanto ver essa justiça de Deus se manifestando, de repente até essa segunda vinda de Cristo, o novo céu e a nova terra, onde as coisas vão encontrar o lugar perfeito. Não é desse jeito que está hoje, onde a gente sofre, a gente gera angústia e vê pessoas aí, ímpios prosperando, pessoas bem de vida, quando tanta gente está sofrendo. Eu queria ver essa ação de Deus. Quando é que é? Como é que vai chegar essa ação de Deus? Olha, a gente tem duas perspectivas sobre isso na Bíblia. O dia que Jesus vai resolver isso de fato é na sua segunda vinda, no tempo onde, né, os inimigos vão ser jogados nos calabouços, os demônios, onde um novo céu e a nova terra vai ser refeito, como se a natureza fosse reconstruída para ser livre dessa queda, dessa angústia, dessa ansiedade humana, onde vamos receber corpos transformados, incorruptíveis. E o Apocalipse 21 fala, não vai haver mais choro, né? Não vai haver mais lágrimas, esse tempo presente já passou e a gente vai viver uma alegria plena e perfeita. Então existe uma resolução derradeira. Essa aí tem muitos milênios que ainda não chegou e um dia vai chegar. Eu acho que às vezes no meu coração eu tive uma revelação. 3.552 é o dia que vai chegar a segunda vinda. Eu sempre falo isso e algumas pessoas desconfiam da minha revelação. Eu digo para elas, pois quando chegar a 3.552, se não tiver chegado, vocês me cobrem, né? Naquele dia lá, vocês dão uma olhada lá, senão... Mas eu acho que vai ser 3.552. Essa ninguém sabe o dia. Essa só o Pai sabe. E essa está na soberania dele. É um dia que ele vai resolver as questões do mundo de uma vez. Até lá, a proposta do Novo Testamento é que essa justiça não vai acontecer de forma mágica. Do tipo, você está aqui com uma injustiça, com uma falta. Aí você deita na sua rede e fica lá, ó.
tomando um suquinho de goiaba, um suquinho de maracujá, aqui e acolá Deus vai fazer uma justiça e chega para você a sua retribuição. Né? Você está chorando por alguma coisa que aconteceu, um sofrimento, e do nada se resolve e você fica consolado. Não é assim que as coisas acontecem no Novo Testamento. No Novo Testamento existe uma ideia de que quanto mais você realiza e manifesta o reino de Deus nessa terra, tanto mais o ambiente de justiça promove a justiça. Tanto mais o consolo chega no coração das pessoas. Tanto mais a paz desejada pelos pacificadores se manifesta no meio de nós. Então existe uma dinâmica entre estamos vivendo uma situação de injustiça que só vai ser resolvida no fim dos tempos. Mas até lá nós podemos implementar o reino de Deus, trazer essa vontade de Deus no meio de nós, e essa vontade vai promover um ambiente de justiça, pelo menos pelo período que a gente conseguir trabalhar essa santificação no coração das pessoas. Por isso que na oração do Pai Nosso diz: Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então existe uma vontade de Deus sendo feita no céu. E a gente está dizendo, venha, que essa vontade do céu venha e se manifeste aqui no meio de nós. E quando ela se manifestar, as promessas prometidas vão se realizar no meio de nós. Os pagãos, eles acham que isso vai acontecer de forma mágica. Você faz uma mandinga, você espera, você faz algum tipo de feitiçaria e aquilo que você espera, a sua causa, o seu problema, o seu desejo acontece. Por isso que o próprio Mateus capítulo 6, no verso 31, uma das passagens do Sermão do Monte, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir. Não é assim, não é um negócio do bem-aventurados que tem fome, né? Porque não é aqui uma das coisas, o que vamos comer, o que vamos beber? Preocupação sobre isso. Ou seja, há pessoas que estão passando uma injustiça. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Então os pagãos acham que vão resolver isso de forma mágica. Que vão fazer alguma mandinga, alguma oração, que Deus vai resolver isso da noite para o dia, que essa justiça vai acontecer. Mas como é que Deus vai resolver a fome? Como é que Deus vai resolver a sede? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. De novo, a gente tem essa perspectiva no mundo evangélico de que quando você é muito crente, ora muito, participa da ceia, aí Deus faz você ter um emprego, dá um dinheiro para você de alguma forma. Mas se a gente olhar sobre a perspectiva profética, como é que a justiça chegaria no pobre? Como é que a justiça chegaria no vulnerável? Quando Deus realizasse uma obra no meio de nós, onde a gente começasse a praticar os valores, se arrependesse do coração, onde a gente fosse mais justo com aqueles necessitados, Quando diz Isaías 58, quando ele deixasse de comer para dar um prato de comida para quem tem fome. Então a justiça era um ato de ação dos filhos de Deus, de arrependimento, de ação na vida, de manifestação do reino. Então busquem primeiro o reino de Deus, faça a vontade de Deus se manifestar nessa terra, que um ambiente onde essa vontade de Deus estiver se manifestando vai ser um ambiente de paz, de justiça, de saciação da fome, de menos desigualdade. Tanto lugar no mundo que alcançar esse status é um lugar que está representando a vontade de Deus. O lugar que representa a corrupção, a falta, a fome, é um lugar que não está representando a vontade de Deus. Então, quanto mais, isso significa que a gente pode viver, pelo menos em parte, nesse momento, nessa vida, os sinais dessa transformação e dessas promessas dos bem-aventurados. Mas isso só vai se resolver plenamente na vida eterna. E é por isso também que ele fala, vocês serão perseguidos, vocês serão insultados, vocês serão excluídos. E ele coloca que determinadas promessas só vão acontecer nos céus, no reino dos céus, indicando que, embora a gente possa manifestar o reino nessa terra, não vai ser algo consumado, não vai ser algo completo, e a gente ainda pode ser muito perseguido, e algumas promessas vão ser reservadas para aquele dia celestial, onde a gente vai, depois da morte, vivenciar esse tipo de galardão.
Então, mesmo que eu manifeste o reino, não é promessa de que a gente vai viver nessa vida e nessa terra todas as promessas das bem-aventuranças. Algumas delas pode ser colocada, será uma promessa espiritual, você vai ser consolado no coração. É verdade, tem coisas que vão acontecer de forma espiritual, mas tem coisas que para acontecer de forma plena mesmo, só no céu. E isso vai acontecer então aquela dinâmica entre já podemos experimentar o reino, mas ainda não de forma completa, e só naquele dia derradeiro nós vamos viver aquilo que é as promessas de Deus de forma plena. Para brilhantar esse conceito que algumas justiças só vão acontecer depois da morte, eu vou trazer esse texto de Lucas capítulo 16, no verso 25, que é como se a gente estivesse vendo, né, as bem-aventuranças se realizando no céu. Principalmente o Lucas 6, que fala da justiça social. Diz assim: mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Essa é aquela famosa parábola do rico e do Lázaro, onde um era rico nessa vida e o outro era pobre. Os dois morreram. O pobre agora está no seio de Abraão e o rico está na penalidade, né? No inferno ali, né? Num tipo de inferno. E aí o Abraão está explicando. Aqui a gente está resolvendo as bem-aventuranças. Essa pessoa que passou fome lá embaixo agora está com fartura. E você que passou fartura agora você está se lascando. Não é? Numa fotografia do céu, as bem-aventuranças se realizando lá no céu. Então tem coisa que vai se realizar só naquele dia. Só naquele momento onde Jesus nos faz essa visitação. Jesus também trata essa realidade muito firme quando ele fala do administrador infiel. Que no tempo da paciência de Deus, no tempo que ele colocou para a gente viver nessa vida, ele, em vez de agir com justiça, né, sendo o mordomo fiel das coisas que Deus colocou na sua mão, ele resolveu fazer essa postura do rico, do poderoso, acumular os bens e tratar mal todos aqueles que estão sob a sua guarda. E isso não vai ser ignorado naquele dia da visitação de Deus. Diz assim Mateus capítulo 24, no verso 45. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e o ranger de dentes. Amigo, o Sermão do Monte pode ser visto de diversas óticas e ainda há outras que eu não trouxe que de repente você tem aí no seu coração, né? De repente você tem aí um comentário, um autor que você gosta, você tem aí a sua própria percepção que eu não tratei aqui, mas eu trouxe aqui aquelas que são mais queridas para mim, aquelas que eu observo mais firme. Você não precisa concordar com o que eu disse, mas se você conseguir pelo menos amplificar a sua edificação, a sua reflexão, eu já alcancei o meu propósito. E se lembre, Sermão do Monte causa inadequação. Se você ouvir o que eu estou dizendo aqui tudinho e ficar tranquilo, então você não está lendo o Sermão do Monte. Se você viu tudo que eu disse e ficou meio incomodado, então é sinal que o Sermão do Monte está fazendo seu papel exortativo profético de discernir os corações de forma correta. Esse foi só o nosso primeiro vídeo. Ficou grande, né? Mas eu fiz de coração para vocês. Deixa eu fazer direito. Eu pensei, né? Deixa eu botar aqui umas ideias bem legais para ajudar as pessoas. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. Irmão, eu tenho contado com a ajuda de vocês através do Pix, né? Eu tenho feito conteúdo de graça, legal, bonito, bacana, organizado. E às vezes o YouTube não divulga muito esse conteúdo, não dá muitos recursos de volta. E hoje eu sobrevivo só do YouTube. Então, eu faço assim um pedido de coração. Se o irmão puder, se tem assim aquele coração grato, aquela liberalidade de ajudar fazendo uma oferta, e puder fazer, e querer no coração de fazer para a minha vida, faça através do meu Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. E todas as ofertas que têm chegado para minha vida eu agradeço por demais, tá certo? Vão me acompanhando nesse ensino, vai ser liberado aqui. Não esquece de clicar nesse vídeo aqui que tem a playlist e no primeiro comentário. Que Deus abençoe vocês profundamente e até o nosso próximo ensino. Até mais!